Rede Aleluia. Família, força e fé. No ar, pela Rede Aleluia, Tarde Musical, com Viviane Freitas. Holy Lord, you
Boa tarde! Que legal! Chegou o nosso programa Tarde Musical e vamos ficar juntos até as 4 da tarde. E você, o meu convidado, a prestar atenção nesse programa, porque nesse programa você não apenas desfruta das músicas, como é uma tarde musical, mas também de mensagens que são produtivas para a sua vida. Fique ligado! Agora entendo, Deus, que sempre és o mesmo e se importa com os seus. E quando tudo dá errado, o motivo sou eu, que preciso te buscar a cada dia mais pra te adorar. Agora entendo, culpado pela morte na cruz era eu. Foi o maior sacrifício que o céu já recebeu, e não há nada que eu faça que pagará este favor para ti, Senhor. O pardal encontrou casa pra morar, e a andorinha encontrou ninho pra pousar. Eu encontrei teu altar, Senhor meu Deus. O meu único desejo é te adorar e a minha vida inteira te entregar em sacrifício. Oferta sou eu, e a minha oferta sou eu, Jesus. Eu ofereço a minha vida a ti, e a minha oferta sou eu, e a minha oferta sou eu, Jesus. Pela morte na cruz era eu. Foi o maior sacrifício que o céu já recebeu, e não há nada que eu faça que pagará este favor para ti, Senhor. O pardal encontrou casa pra morar, e a andorinha encontrou ninho pra pousar. Eu encontrei teu altar, Senhor meu Deus. O meu único desejo é te adorar e a minha vida inteira te entregar em sacrifício. Eu encontrei teu altar, Senhor, e a minha oferta sou eu, e a minha oferta sou eu, Jesus. Eu ofereço a minha vida a ti, e a minha oferta sou eu, e a minha oferta sou eu, Jesus. Se eu me posicionar, verei tua glória em minha vida, ó Deus. Basta somente me entregar por completo a ti, Senhor.
Episódio Verdade. Em um mundo de tantas informações, tantas vozes, tantas opiniões, qual tem sido a verdade para você? Em quem você tem acreditado? Na Tarde Musical, você vai aprender o que é a verdade baseado em Deus, no conceito bíblico. Aprenda a verdade para se desfazer da mentira que engana. O que fazer quando você é colocado em um lugar aonde você corre risco de vida? O que você faria? Qual seria o seu plano para lidar com o perigo? Porque Deus, quando chamou Abraão para sair da casa de seu pai e fosse para uma terra que ele lhe mostraria, Deus não falou para onde Abraão iria e nem o que ele enfrentaria. Por isso que Abraão combinou com a Sara, que diria que seriam os dois, que são marido e mulher, eles seriam como irmãos. E de fato, Abraão era irmão de Sara por parte de pai somente. E aconteceu exatamente o que Abraão temia. Sua esposa foi levada para o rei Abimeleque para ser a esposa dele. Porém, Deus interferiu. Falou ao rei que devolvesse a Sara a Abraão, porque senão seria morto. Olha só que situação. Então, chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer tal coisa? Olha que situação delicada, não é? Pois é, mas a partir do momento em que você coloca Deus em primeiro lugar, você obedece ao que Ele lhe pede. E as consequências faz parte de Deus. Ou seja, os problemas que virão, as dificuldades, Deus terá que suprir. Abraão saiu da casa de seu pai não por uma ambição, mas por obediência à voz de Deus. E o que Deus lhe pediu lhe era muito difícil. Tanto é que ele já havia combinado com a Sara que se eles chegassem em qualquer lugar e eles perguntassem quem era Sara, quem era Abraão, eles diriam que ambos eram irmãos. Para você entender o grau de perigo que eles se encontravam ao sair para as terras que eles desconheciam. Mas Abraão obedeceu, porque ele creu em Deus. E essa crença susteve ele durante as dificuldades. E Deus entrou em cena. Como você já deve saber da história, por isso que Abimeleque foi tirar satisfação com Abraão. Ou seja, por que você disse que Sara era sua irmã, quando na verdade ela é sua esposa? Pois toda a vida de Abimeleque e o reino dele estava em perigo por causa dessa situação. Abimeleque tinha tomado Sara por sua esposa e agora o seu reinado estava em perigo de morte. Abimeleque iria ser morto por causa disso. E disse a Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Abraão disse exatamente a situação que ele enfrentava. Este lugar, obviamente, que ele estava, as pessoas não conheciam o mesmo Deus, não temiam ao Deus de Abraão. E por conta disso, a vida dele e da esposa estava em perigo. E ele sabia que naquela altura os reis,
Os povos tomavam para si as mulheres que eles queriam, desejavam, aqueles que tinham autoridade. E até matava o marido para ficar com a esposa que eles queriam. Agora, pense comigo. Quando você é colocado em uma situação porque foi Deus que te pediu, e você obedece, e você cumpre a voz de Deus, mas você corre risco por conta disso, e você não sabe o que vai acontecer, o que você tem que fazer. Olha o que acontece. Olha como é importante você, ouvinte, observar a atitude que Abraão teve naquele desafio, aonde ele teve que dar satisfação. E olha que Deus coloca a gente realmente em situações da qual ficamos, vamos dizer assim, aparentemente sozinhos. Mas não estamos sozinhos. Mas sentimos sozinhos, porque nos sentimos confrontados pela situação. Mas sabe por que Deus permite isso? Para que nós provemos a nossa obediência a Ele. Deus já sabe se nós obedeceremos ou não, mas nós não sabemos quem somos nós. Você já reparou que muitas vezes você tem atitudes que você desconhecia que você teria? Pois é. Mas quando você passa por situações e você enxerga como você age, você consegue ver, conhecer você. Não é verdade? E Deus realmente permitiu aquelas situações para provar Abraão. Pois na prova a gente decide quem nós vamos priorizar, Deus ou a nós mesmos. Você sabe que Deus, Ele queria usar Abraão de forma grandiosa, mas para Ele usar, Ele teria que provar. Abraão de fato falou a verdade, justo aquilo que era de fato e de verdade. E Abimeleque ouviu. Abraão disse: porque as pessoas normalmente não temem a Deus, elas são colocadas em risco, elas fazem o que elas querem. E quando somos colocados em riscos, nós estamos sendo, vamos dizer assim, peneirados, né? Estamos numa situação delicada. Mas observe, Abraão não temeu de falar a sua realidade. Ele expôs a situação. E muita gente, com esse confronto, busca falar outra maneira, de outra forma, para ser agradável, para não ter aquele ambiente, né, desconfortável. Mas Abraão falou exatamente a realidade. Não temeu dizer que Abimeleque, em outras palavras, poderia ser aquela pessoa que não temia a Deus. Bem, agora vamos a uma trilha musical para você pensar nas respostas que você tem dado mediante aos desafios que a fé, que é a obediência, lhe traz. Como você tem agido? Falado o que a fé lhe diz, a realidade, ou esconde porque a pessoa não compreende a sua fé, aí no afã de agradar a outra pessoa, você não diz a verdade. Bem, é com você agora e voltamos logo a seguir a essa trilha musical.
Você aproveitou para pensar? Procurou reparar suas atitudes mediante aos desafios? Bem, se você é humilde, você busca tentar. Aliás, se você é sincero, você busca se avaliar, porque você quer ver a verdade sobre você mesmo, como você tem andado. Mas se não há interesse, se você não vasculha, é porque, na verdade, você está dizendo a oportunidade que você está tendo aqui nesse programa da Tarde Musical de dizer tchau, tchau, adeus, a oportunidade de resolver questões da sua alma. E quem perde é você. Amanhã, quando você for julgado pelo que você tem feito com a sua alma, com as oportunidades que você tem tido para mudar, olha, você não vai ter desculpas, porque todos esses fatos, todas essas oportunidades que você teve na vida de você mudar, de você tomar uma decisão, vai passar como um filme na sua cabeça. Por isso é bem importante você atentar para a sua alma, porque a sua alma nunca vai morrer, tá bom? Bem, mas a decisão é sua, a vida é sua. Vamos então continuar falando do assunto em que estávamos falando. Abraão ainda fala a Abimeleque. E ele diz assim: e na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Abraão, de forma sincera, diz de fato a sua realidade. E ainda assim entra em detalhe. E ele ainda fala mais. Ouça. E acontecendo que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta graça que me farás em todo lugar aonde chegamos. Dize de mim, é meu irmão. Então ele disse para Sara: fala que eu sou seu irmão. Muito lindo, gente, é ver que a obediência à voz de Deus não segue o medo. Imagina, Abraão estava numa situação delicada porque ele ia viajar e antigamente, na época de Abraão, não tinha segurança, não tinha polícia, né? Não tinha muitas coisas que hoje nos oferece segurança. Então, Abraão estava numa situação delicada quando ele saiu da casa de seu pai. Mas ele não seguiu o coração, ele não seguiu o medo, ele apenas obedeceu à voz de Deus. Fez aquilo que Deus lhe pediu, mostrando assim que Deus estava e está acima de si mesmo. Olha como que Abraão mostra aqui que ele saiu da casa de seu pai sem saber como seria a sua vida. Ele seguiu apenas a voz de Deus e Deus não falou, vá por aqui. Não. Deus falou, saia. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seus pais e vá para uma terra onde te mostrarei. Ou seja, toda a sua segurança você vai deixar para trás. O seu pai, a sua terra, as pessoas com quem você te fazia sentir cômodo. Você agora vai sair com a sua esposa e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Ou seja, Abraão saiu sem saber aonde iria, sem saber como seria a sua vida. Ele estava em um desafio. Mas ele fez, porque ele creu. E a crença coloca sempre aquela voz que obedece superior a si mesmo. A voz que obedecemos é quem colocamos como nosso Senhor da nossa vida. Por isso que Abraão fez o que fez, mas Deus salvou Abraão.
Porque à medida que obedecemos a Deus, colocamos Deus como nosso responsável. E o fato de Abraão falar de Deus a Abimeleque explica também o que a fé pediu a Abraão. A fé pede de nós. Abimeleque viu tanto o testemunho de Deus em defesa a Abraão, como também viu a fidelidade de Abraão para com Deus. E como a vida de Abraão falou com Abimeleque. Será que a sua vida fala para aquele que não teme a Deus? Será que a sua fé faz Deus defender em seu favor? É o que a fé faz. Avaliemos a nossa fé, porque ela fala a verdade sobre nós e como Deus nos trata. Estamos apresentando Tarde Musical. Solidão não vai trazer a solução pro seu sofrer. Não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém
sofreu no seu lugar. Acredita, Ele é vida. Não estou aqui pra fazer a sua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Acredita, existe um Deus. Ele vai lhe estender a mão, te abraçar e acalmar o seu coração. Ele vai lhe levantar do chão, estará para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu até morrer pra lhe salvar. Ele vai lhe estender a mão, lhe abraçar e acalmar o seu coração. Ele vai lhe levantar do chão, estará para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu até morrer pra lhe salvar. E agora, na tarde musical, segredos e mistérios da alma. Você conhece o ser que está dentro de você? Já se deu conta do que significa a alma? O que ela é capaz de fazer com você? Será que você entende o perigo que ela enfrenta todos os dias? Conheça os segredos e mistérios da alma, aqui na Tarde Musical. A Bíblia não compara nossa vida a um rochedo forte e maciço, mas a uma simples erva do campo, que floresce pela manhã e ao meio-dia murcha, ficando sem viço ou beleza. Um simples vento, uns poucos e pálidos raios de sol já secam o seu fulgor. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela, o vento logo se vai, e seu lugar não será mais conhecido. Salmos 103, versículo 15 ao 16. A vida só é plena para o homem
na eternidade. O Altíssimo considera nossa alma especial e a quer com Ele para sempre, para não perdermos na caminhada para o reino dos céus, que é a verdadeira morada da nossa alma. Ele enviou o seu Espírito para nos guiar. É loucura o ser humano desprezar tão grande oferta de salvação para viver para o seu bel prazer e se esquecer de Deus, ou engrandecer o seu corpo, os seus títulos, os seus bens e os seus planos, em vez de pensar no destino eterno da sua alma. A morte é uma realidade certa para todos. Morrem as pessoas conhecidas e as anônimas, as boas e as más, as ricas e as pobres, as bonitas e as feias, as doentes e as saudáveis, as jovens e as idosas. Se por um lado a morte é certa, por outro lado, a comunicação da vida é incerta quanto ao seu destino. Isso porque a eternidade é uma escolha que precisa ser feita em vida. E essa escolha não é feita por Deus, mas por cada um que decide crer e entregar a sua vida, a sua alma, ao Senhor Jesus Cristo. Não escolhemos vir ao mundo, mas temos o direito de escolher onde viver a eternidade. Como conhecer sobre esse assunto da melhor forma? Através da leitura do livro Segredos e Mistérios da Alma, do Bispo Edir Macedo. Adquira o seu e saiba como lidar com a sua alma diariamente. Mais informações, acesse arcacenter.com.br. Que hay un mundo en mi interior, invisible a los demás, que requiere mi atención. Y cuando el ruido se apagó, me susurra: cuídame, no me debes descuidar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Cuando el alma empieza a hablar, debo escuchar su suave voz, debo inclinar a mi corazón. Me quiere al centro regresar, a mi norte, mi razón, no la debo de ignorar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me
Participe do programa Tarde Musical fazendo o pedido da sua música preferida, gravando um áudio falando do seu nome, de onde você é, nome do cantor, banda. E não se esqueça de fazer o seu oferecimento. O número do nosso WhatsApp é 011 2392 6900. Vou repetir, 011 2392 6900. Olá, eu sou o Thales Moisés. E eu, a mãe do Thales. Gostaria de ouvir música de Banda Universo. Dance comigo para a mamãe e o papai. Elizabeth e Mateus. E em especial para o Thales Moisés, ele é autista. Beijos. 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 Seus olhos você guarda os meus, segura minha mão, cada toque diz que o meu amor é seu. E onde quer que for, o nosso Deus é o elo a completar, faz tornar a vida uma dança que pertence a nós dois. Se o caminho machucar, juntos pra ceder ou pra ganhar, mesmo se o mundo não acreditar, cada passo é pro bem. Então você vai, depois eu vou, dançar comigo até a morte vir, até o fim, pra sermos um como Deus nos fez pra ser. Dança comigo até a morte vir, até o fim, pra sermos um como Deus nos fez pra ser. Rede Aleluia. Família, força e fé.
Agora, na tarde musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo. Eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto extremamente delicado e importante para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia. A fé é o poder de Deus dentro de nós que nos dá o equilíbrio na condução das nossas vidas, na condução do nosso coração. O coração é enganoso, o coração é estupidamente orgulhoso, vaidoso, prepotente, cobiçoso. E quando a pessoa não tem o Espírito Santo, que é o espírito do equilíbrio da fé, então ela só se dá mal nesse mundo, porque ela vai dar prosseguimento na sua vida de acordo com o seu coração, vai ouvir a voz do coração e vai se arrebentar. E essa é a razão do porquê que muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo, porque elas querem sentir, elas querem impor a vontade de Deus, elas querem satisfazer o coração delas diz assim, olha, você tem que falar em língua. E ela então começa a buscar falar em línguas e não buscar o Espírito Santo. É uma fé, mas uma fé que não condiz com o equilíbrio que Deus traçou na criação de todas as coisas. Deus fez tudo com equilíbrio. Pode verificar, tudo tem um equilíbrio neste mundo. Você sabe que a ciência, a física, a matemática usa o equilíbrio para qualquer coisa que se faça nesse mundo. Qualquer criação humana, qualquer máquina, qualquer edifício, qualquer construção é feita com um equilíbrio, perfeito equilíbrio. Se não houver o equilíbrio, então as coisas vão dar para um lado ou para o outro e com certeza vão dar errado. E obviamente vai haver prejuízo. A Bíblia fala que nós não devemos ser nem mesmo demasiadamente justo. Você sabia disso? Você sabia disso? O Espírito Santo nos ensina que não devemos ser demasiadamente justos. Quer dizer, a gente não pode ser justo além do necessário. Nem mais, nem menos, mas ser perfeito, com equilíbrio perfeito, nem tendendo para um lado, nem tendendo para o outro lado. Então diz aqui o texto, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Salomão era um homem sábio, mas olha só, com toda a sua sabedoria, ele se arrebentou, com toda a sua riqueza, toda a sua glória, ele se arrebentou porque foi tendencioso, ele foi desequilibrado nas suas cobiças, nos seus desejos, nas suas concupiscências, e se deu mal. Então, a Bíblia fala, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Aí faz a pergunta, por que te destruirias a ti mesmo? Quer dizer, tanto a justiça em demasia
como a sabedoria em demasia faz-nos destruir. Por quê? Porque faz a gente orgulhoso, vaidoso, prepotente, sabe? A gente fica se achando o tal, então já, pronto, perdeu a graça, perdeu a bênção de Deus. Veja só, minha amiga e meu amigo, Jó, lá no livro de Jó, nós encontramos o texto que diz: tu tens notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Pois bem, assim é Deus. Tudo que é de Deus é equilibrado, inclusive a fé. Inclusive a fé. Uma fé desequilibrada leva ao fanatismo. Eu penso até que o fanatismo veio da palavra da fé. Em vez de falar fanatismo, fanatismo. Fanatismo é a pessoa que é desequilibrada. Desde o momento que ela é desequilibrada nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, ela é uma criatura fanática. Essa é a grande realidade. Por exemplo, o torcedor dos clubes aí, os torcedores que matam, fazem das tripas coração pelo seu clube, é fanatismo. Por quê? Porque eles são demasiadamente torcedores. Eles têm uma fé cega, uma fé sem o racional, sem a inteligência. Não há equilíbrio. Então, é óbvio que essa pessoa vai sofrer. A vida dela vai funcionar em cima desse desequilíbrio. E uma coisa desequilibrada, você vê, Deus criou o ser humano com duas pernas. Por que ele não criou com uma perna só? Para equilibrar o corpo. Deus criou tudo com perfeição. Ele criou o homem, mas também criou a mulher. E criou o casal perfeito. Ele criou os animais também na mesma condição. Tem a fêmea, tem o macho. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é perfeito e com equilíbrio. Então, amiga e amigo, muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo porque elas são desequilibradas na sua justiça. Por exemplo, sabe, a pessoa que é muito justa, quer dizer, excessivamente justa, demasiadamente justa, ela exige que todos funcionam de acordo com ela. Ela exige que as outras também sejam perfeitamente justas, ou melhor, demasiadamente justas. Então, isso cria um problema dentro da igreja, porque às vezes a pessoa tem a sua fé, cada um tem a sua fé. O apóstolo Paulo ensina que uns têm fé para comer carne, amém. Outros têm fé para comer legumes, amém. Vai na sua fé. Você tem que ter uma fé equilibrada. Se você quiser comer a carne com legumes, ótimo, excelente. Mas se você prefere ficar nos legumes, que faça isso. Tudo depende da sua fé. Até para comer a gente tem que ter fé. Você sabia disso? Você sabia que a fé não é só para chegar e falar com Deus, se apresentar diante de Deus. A fé é para comer. A fé é para viver. A fé é para casar. Tudo envolve a fé. E quando essa fé, essa força, esse poder é desequilibrado, é demasiado, então já não é de Deus. E é aí que entra o espírito enganador. O espírito enganador, o espírito imundo, se aproveita das fraquezas das pessoas que não são
seladas com o Espírito Santo, que não têm o Espírito Santo, e ele fala às pessoas desequilibradas. Estão na igreja? Estão. Cumprem com seus deveres na igreja? Cumprem. Mas, no dia a dia, na sua conduta, no seu comportamento, são desequilibradas. Por quê? Porque não usam a fé com equilíbrio. Não usa a fé com equilíbrio. Uma pessoa demasiadamente justa, ela é demasiadamente justa. Ela é tão justa que ela quer impor a justiça dela para o seu semelhante. Aí pronto, já viu, né? O que vai acontecer? É isso que o diabo faz. O diabo tem um monte de gente que é parceira dele dentro das igrejas. Porque as pessoas, às vezes, são desequilibradas na sua maneira de pensar, de agir, inclusive da fé. Cuide, minha amiga, meu amigo. Deus criou tudo com perfeição. E na perfeição de Deus existe o equilíbrio. Equilíbrio. Na ciência, na física, tudo tem o equilíbrio. O equilíbrio. Até as nuvens densas são equilibradas. E tudo que Deus fez e faz é em cima do equilíbrio. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós levamos, ou tentamos, ou ensinamos, proclamamos uma fé pautada na inteligência, na razão. Você pensa, você pesa, avalia, e então decide o que fazer. Não toma a decisão em cima do coração. Se você tem uma fé do coração, já era. Porque a fé do coração é enganosa. Ela é cheia de emoção, cheia de oba-oba. E a pessoa toma atitude e se dá mal. Por quê? Porque ela tomou uma atitude em cima de uma fé do coração. Mas a fé não pode ser emotiva. Ela não pode ser emocional, como acontece muito. As pessoas cantam, louvam, a música é muito bonita, a melodia maravilhosa, mas quando ela vai enfrentar o problema, ela não tem força, ela não tem coragem. Por quê? Porque ela apoiou a sua fé na emoção de um hino, de uma música e tal, e tal, e tal. Ela não pautou a sua fé racional, inteligente, na palavra de Deus. Deus é palavra. Deus é palavra. Deus é pensamento. É uma palavra. Então, quando você apoia a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, as ideias de Deus na sua vida, você apoia a sua vida em Deus. Mas para você apoiar a sua vida na palavra de Deus, é a sua cabeça, não é o seu coração. Não é o seu sentimento, é a sua cabeça, é o seu espírito. Você pauta a sua fé em cima do que está escrito e nada além do que está escrito. Jesus venceu o diabo apenas com a palavra. Ele não venceu o diabo com a emoção, com o coração, não. Porque se ele usasse a fé do coração, ele faria das pedras o pão. Porque ele está faminto. 40 dias sem comer. Então, amiga e amigo, a fé inteligente usa o equilíbrio, tem equilíbrio. Por isso, quando uma pessoa é demasiadamente justa, ela acaba se destruindo. Quando ela é demasiadamente sábia, ela deixou de ser sábia. Ela se destrói. Então a sua fé tem que estar pautada em cima da palavra de Deus. Não é a palavra do Bispo Macedo, não. Não é a minha palavra, mas o que está escrito.
O que está escrito nas Sagradas Escrituras é o que vai valer. E para isso você tem que usar a sua cabeça. E só o Espírito Santo para nos dar esse entendimento, esse esclarecimento. Só o Espírito Santo que nos dá esse equilíbrio que precisamos no dia a dia. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã. Mas veja bem, por isso Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo, o Espírito de verdade, para guiá-los em toda a verdade. Quem tem o Espírito Santo, obviamente, tem equilíbrio. Quem não tem o Espírito Santo, não tem. Come demais. Não é? Então, às vezes a gente esquece e dá atenção ao coração, aí vai comer demais e aí tem problema. Ai, meu Pai do céu, é muito legal isso, né? Quando vier o Espírito Santo, o Espírito de verdade, ele vos guiará, ele guia a nossa mente com a sua palavra. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.
Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com uma vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Eu não quero vaidade pra chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Acima de tudo. Estamos apresentando Tarde Musical.
tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida
passion for the one for whom you love and gave your son for humanity. Increase my love. Help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Oh, how you love us. From the homeless to the famous and in between. You formed us, you made us carefully. 'Cause in the end, we're all your children. So help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Let all my life tell of who you are and the wonder of your never-ending love. Let all my life tell of who you are. You're wonderful and such a good Father. Let all my life tell of who you are and the wonder of your never-ending love. Let all my life tell of who you are. You're wonderful and such a good Father. You are wonderful and such a good Father. So help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti.
sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir.
chegou o momento final do nosso programa, mas você não pode esquecer do que você aprendeu aqui pela Tarde Musical. E que esses dias e horas que nós vamos viver, que a gente faça bem proveito dele, agarrando todas as verdades que Deus nos ensina e nos mostra. A verdade não é para acabar com você, é para te libertar das prisões que tem te escravizado. Bem, ficamos por aqui. Amanhã tem mais programa para você. Um forte abraço e deixo aí uma música linda para você. Tchau! There was a time that I swore I would never go back. I was blind to the truth, didn't know what I had. I was running, I was searching, but every place I turned for healing left me more broken than the last. Take me back to the place that feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back to a preacher and a verse where they've seen me at my worst, to the love I had at first. Oh, I wanna go to church. Trying to walk on my own, but I'm wound up lost. Now I'm making my way to the foot of the cross. It's not a trophy for the winners, it's a shelter for the sinners, and it's right where I belong. Take me back to the place that feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back to a preacher and a verse where they've seen me at my worst, to the love I had at first. Oh, I wanna go to church. I wanna go to church. Oh, more than an obligation, it's our foundation, the family of God. I know it's hard, but we need each other. We're sisters and brothers. Oh, take me back to the place that feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back to a preacher and a verse where they've seen me at my worst, to the love I had at first. Oh, I wanna go to church. Yeah, I wanna go to church. Oh, I wanna go. Oh, I wanna go to church. Oh, I wanna go to church. Rede Aleluia. Família, força e fé.